Aluguel, prestação de carro, conta de luz, internet, pós-graduação, plano de saúde, só conta, conta e mais conta. E às vezes a conta mais importante, que é a do banco, onde deveria ter dinheiro, está mais vermelha do que capa de toureiro. Tem gente que está nessa situação há algum tempo sem saber como sair dela. Anota tudo num papel e acha que a equação salário menos despesas não fecha e que o dinheiro nunca dá para pagar tudo. É normal passar por um aperto financeiro em algum momento específico da vida. Agora, minha amiga Ana está com a situação financeira tão complicada que chegou a pedir ajuda de um amigo economista para sair daquela bola de neve de dívidas. A gente se encontrou semana passada para jantar, mas depois da nossa conversa eu fiz questão de pagar a conta. Ana contou que o primeiro conselho que ouviu foi que precisava organizar suas finanças e fazer um planejamento financeiro, mas que achou que não era o caso dela, porque não se considerava uma pessoa descontrolada, nem compradora compulsiva, nem nada. Só tinha muitas despesas importantes. Mas aí o tal economista explicou que falta de planejamento não tem relação direta com o consumismo patológico de que ela estava falando e que era mesmo uma questão de organização. A primeira coisa que ele pediu que ela fizesse foi anotar num papel o salário mensal, sua principal receita. Ana anotou, R$2.000. E aí ele perguntou se aquilo era o bruto ou líquido e descobriu o primeiro erro. Ela estava fazendo as contas sobre o salário bruto registrado na carteira de trabalho e não sobre o que caía na conta depois dos descontos de INSS, FGTS, Vale Transporte e tudo mais. Uma diferença de R$350 no caso dela. A segunda coisa, depois de ajustar o ponto de partida e listar a receita, foi anotar todas as despesas, todas. Além das que são fixas, como as contas da casa, supermercado, prestação de carro e etc., as variáveis, o salão de beleza 2 vezes por mês, as idas ao restaurante japonês com os amigos, o cineminha do final de semana. Ana me confessou que achou uma bobagem anotar aquilo tudo, mas era justamente ali que ela se perdia. Ele sugeriu que ela fizesse uma planilha de gastos mensais e anotasse tudo, tudinho, sem deixar escapar nem o chocolate que ela come todo dia quando sai do trabalho. Que registrasse todas as receitas e todas as despesas e, para facilitar, que usasse o extrato bancário, do cartão e até o canhoto do cheque para analisar o quanto foi gasto no mês anterior com despesas variáveis e fazer uma média. A tal planilha ia dar a dimensão de quanto se gastava com essas pequenas coisas para começar a cortar gastos, inclusive os que parecem não fazer diferença no orçamento. E o principal, perceber se a balança está equilibrada e se o que se gasta pode ser menor do que o que se ganha. Ana topou o desafio, estava disposta a qualquer coisa para respirar aliviada. Mais uma dúvida era onde incluir nessa planilha algumas coisas que acabam comprometendo o orçamento sem que a gente possa evitar. Mês passado mesmo, para completar, ela bateu o carro e não tinha seguro. O prejuízo foi grande. O economista amigo dela disse que ficar sem seguro é quase como assinar uma sentença de conta no vermelho, que é melhor pagar um pouquinho por mês do que ter uma despesa gigante como essa sem ter de onde tirar o dinheiro. O ideal, segundo ele, é separar mensalmente um valor para esse tipo de despesa inesperada. Uma das partes mais sofridas para Ana foi ter que falar sobre o cartão de crédito. Ela teve uma aula sobre o valor do dinheiro, começando por um fator fundamental, mas que passa despercebido para muitas pessoas, chamado juros. Para explicar para ela essa matemática de que são as taxas de juros que determinam o poder de compra, ele comparou o dinheiro a um produto, para mostrar que ele também tem um preço. O preço do dinheiro são os juros, e o que faz o juro aumentar ou diminuir é a inflação. A inflação cresce quando o governo, para cobrir gastos do país, injeta um grande volume de dinheiro na economia. Se tem muito dinheiro em circulação, ele passa a valer menos. Se a inflação está controlada, os juros não sobem, o dinheiro vale mais e aumenta o poder de compra. Tudo isso para dizer que as compras a crédito, principalmente parceladas, e também os empréstimos, tendem a ter juros maiores, porque os credores usam essas taxas para cobrir eventuais riscos como inadimplência, por exemplo. Além de tudo isso, às vezes a gente faz tanta compra parcelada que somando tudo num mês não cabe no orçamento. A gente acaba perdendo o controle.
Cada parcela dessas deve entrar lá naquela planilha, na lista das despesas. Para resolver a vida de uma vez e ficar no azul sem preocupação, a solução era mesmo se planejar com urgência. A medida primordial sugerida para o caso dela foi traçar um plano de ação, reduzir as despesas e economizar em outras coisas para sair do vermelho o quanto antes. O segundo passo é fazer o dinheiro sobrar no final do mês. Quando isso acontecer, ela deve começar a poupar e criar um fundo de reserva para qualquer emergência. Saímos do restaurante e ela foi direto para casa fazer umas pesquisas na internet. Disse que ia seguir o conselho do amigo e se informar sobre educação financeira, planejamento, investimento. Segundo ele, ninguém precisa ser expert no assunto, mas deveria ter um mínimo de conhecimento para saber melhor como dominar o dinheiro e não ser dominado por ele. Encontrar com Ana foi ótimo para eu ficar atenta com relação às minhas finanças também. Pensar no presente e no futuro com responsabilidade, sem esquecer que o investimento de hoje é a vida boa de amanhã.